Boa noite, irmão. Que possamos todos estarmos envolvidos pelo amor do nosso Mestre Jesus, pela sua paz, auxiliando-nos a compreender muito bem o estudo que nós vamos fazer no dia de hoje. Todos nós. As reflexões espíritas sobre esse nosso tempo de transição pelo qual estamos passando. E nos diz assim este estudo, que a Revolução Industrial, que começou lá por 1760, foi responsável por mudanças de comportamento no nosso planeta, no nosso mundo, mas não alcançou o objetivo que pretendia, que era construir pessoas muito poderosas, que fossem as donas, os comandantes daqueles povos que ficavam à mercê da construção daquelas máquinas que iriam substituir muito trabalho realizado por esses irmãos. E aí então houve propostas, com o fracasso da Revolução Industrial, houveram muitas propostas para mudanças de hábitos, revisões da filosofia de vida. E até este momento, hoje, os dias que nós estamos vivendo, a cibernética, a robótica e a computação passaram a governar as nossas necessidades. As contribuições do progresso tecnológico não conseguiram, infelizmente, promover a todos nós, criaturas humanas, nem eliminaram os quadros da miséria econômica, social e moral. Em alguns países, inclusive no nosso, ainda morrem muitas crianças, em total indiferença, tendo um índice alarmante dessas mortes de uma por minuto. Os esfomeados, os enfermos, os degenerados, chegam a números que nós nem podemos calcular. Crimes são perpetrados por homens impiedosos, suas máquinas destruidoras, quanto sofisticadas, atestando a falência dos planos de evolução e dos programas de solidariedade. Enquanto são erguidos organismos de proteção à criatura humana, ao meio ambiente, os que estimulam a guerra, as guerras, no plural, os milionários ambiciosos alteram a nossa ecologia, destruindo a flora, a fauna marinha, com inundações de petróleo, estamos vendo agora novamente, assistindo, barragens, destruindo as nossas florestas, os santuários da nossa natureza, condenando as espécies vivas ao desaparecimento. Ao tempo em que se impõe a mesma pena, eles próprios, para o nosso futuro, para o futuro dos nossos filhos, netos e bisnetos. As filosofias da loucura proclamam o gozo e a fuga à razão, ao dever de humanidade, aos princípios de amor, empurrando os jovens e muitos adultos aos porões da drogadição, do sexo e dos vícios perturbadores. Em contrapartida, as mentes desarvoradas fomentam surgimento de novas enfermidades, doenças degenerativas de difícil controle, e algumas outras que pareciam estar em extinção ressurgem, ameaçando milhões de seres. E nós temos o caso do sarampo, que já esteve extinto e retornou e está matando. As glórias da inteligência não foram apoiadas na grandeza dos sentimentos, porque continua ainda em um estágio primitivo, os nossos sentimentos, passando ainda ao período das sensações grosseiras, sem atingir emoções mais nobres.
período de transição, este do nosso planeta e dos seus habitantes, nós todos. Contrapondo-se a essa terrível decadência dos valores humanos, surge então o Espiritismo, confirmando a imortalidade de todos nós espíritos, o predomínio do bem e da justiça, a realidade do amor, e demonstrando pela razão o equívoco da cultura sem Deus, desvairada, que permanece como efeito do orgulho e da insensatez dos seus líderes. O Espiritismo propõe uma profunda reflexão, uma análise da vida sob o ângulo da sobrevivência ao túmulo e da reencarnação, eliminando as hipóteses respeitáveis até, porém sonhadoras, dos pesquisadores que tentaram e teimam em anular a verdade. A imortalidade triunfa e os fatos mais robustos atestam em todos os segmentos da sociedade e sob os mais variados aspectos, na história, que somente o devoto e o cinismo se recusam a aprofundar para uma posterior aceitação. Tudo demonstra na vida a imortalidade de nós todos espíritos e as transformações no campo da matéria, assim como as variadas alterações incessantes na área das moléculas. O Espiritismo afirma e demonstra que todos nós somos espíritos imortais em pleno crescimento, neste processo incessante de adiantamento, de crescimento moral e espiritual. E quando essa realidade for incorporada no nosso cotidiano, modificar-se-á a paisagem terrena e a máquina voltará a ser controlada para servir aos indivíduos e não mais para nós ficarmos submissos a elas. Tal convicção substituirá a filosofia de comportamento dos seres humanos, que abençoarão o seu habitat terreno, respeitando-lhes as condições, contribuindo então para melhorá-las em harmonia com a vida e com os seus princípios. Todos se ajudarão e os povos se darão as mãos em solidariedade, compreendendo que a felicidade de uns não é só deles, pertence a todos, é coletivo, é um conjunto, fazendo com que a guerra bata em retirada. As propostas do Espiritismo elaborarão, criarão o homem integral, e este se erguerá para que a sociedade seja justa e equilibrada. E os idealistas de todos os tempos que sonharam, desejaram e fizeram a proposição em Jesus, havendo encontrado então o verdadeiro modelo para todos nós. São estas reflexões espíritas que constituem a tarefa de repensar o que estamos fazendo. E nós que confiamos no êxito da doutrina espírita, na sua tarefa de educação, iluminação de cada indivíduo, é nossa e é nosso dever contribuir. E sabemos e reconhecemos ser muito modesta a nossa contribuição, sem grandes lances, mas com uma visão para estimular os combatentes da boa luta. Despertar em todos os nossos companheiros que ainda estão indiferentes e auxiliar de alguma forma o trabalho dos benfeitores espirituais, que é incessante, que se empenham na realização do projeto em favor de um mundo melhor, por inspiração do além, e que se reencarnam também periodicamente para com seus sacrifícios tornarem viáveis essas experiências dignas e fascinantes. Quem de nós não lembra da irmã Dulce, da nossa Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Eurípides Barçanufo e tantos outros que guiam, que nos instruem com seus livros, com sua obra, com seu trabalho incessante no bem. Confiando, então,
haver repassado o que estudamos e que se encontra ao nosso alcance, convidamos a todos mergulharem o pensamento nas reflexões espíritas e a dar também a sua contribuição pessoal, por menor que seja, na condição de um ser inteligente, na busca incessante que todos nós nos encontramos da felicidade. Queridos irmãos, Jesus não ordena, mas nos envia uma mensagem onde ele diz assim, que todos nós sejamos perfeitos. Lembram deste capítulo? Sede perfeitos. E será que ele não leva em consideração que todos nós somos muito fracos e imperfeitos? Jesus não sabia que estamos atrasados no processo da evolução espiritual? O nosso Mestre Jesus não sabia que somos persistentes no erro e que mesmo com muitas possibilidades de resgatar as falhas que já cometemos e cometemos ainda nos mantemos com o coração endurecido, mesmo após sucessivas reencarnações? Jesus sabia de tudo isso. Mesmo assim apostou em cada um de nós e nos dá inúmeras oportunidades de servir, de fazer o melhor, de buscar cada dia ser menos antipática, menos incompreensiva, menos intolerante, menos impaciente. Ele nos dá todas as oportunidades para lá no nosso lar, no nosso trabalho, sermos mais alegres, mais efusivos, abraçarmos mais, olharmos mais olho no olho, dialogarmos com os nossos filhos, sabermos o que eles fizeram, o que estão fazendo, nosso esposo, nosso amor, aquele que elegemos para estar ao nosso lado, como foi o dia, saber recepcionar, saber dar um alento, uma palavra que ajude aquelas criaturinhas a se reerguerem. Quantos que vêm na nossa casa não vêm para buscar a cesta básica que nós entregamos uma vez por mês, porque é o que dá para fazer. E não dá para todos. Eles vêm aqui para ouvir uma palavra. E a nossa irmã Marinês conversa, dialoga, repassa a nossa doutrina para eles, como se estivesse dando uma aula. Para que todos possam entender e trazer as respostas. Ela dialoga, ela dá chances de trocarem ideias. E eles ficam felizes por ouvirem e serem ouvidos. Mas muitos vêm para buscar um abraço. Quantos já me disseram, não vim buscar nada hoje, dona Dorotinha. Eu só vim pelo seu abraço. Não pelo meu, por todos que estão aqui trabalhando. Cada um chega aqui e é bem acolhido. Mas essa acolhida é tão rara, até mesmo em seus lares, onde nem se falam, onde só existe um desajuste intenso, que eles buscam aqui. Graças a Deus, todos são muito bem acolhidos, são muito bem ouvidos nas suas queixas, porque ainda precisam, infelizmente, se queixarem, falarem das suas dificuldades para serem ouvidos e atendidos. Então, neste capítulo, também na questão 625 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo, a resposta dos Espíritos superiores foi Jesus. Uma única palavra, Jesus. Ele resumia a natureza do bem, do amor, do bom, do perfeito. Ele veio nos dar um exemplo. Sempre, ele só deu exemplo, ele só trabalhou aquele ser em favor de todos nós. Sacrificou-se, mas para ele não era sacrifício. Foi colocado numa cruz
E ele não deu um queixume, um nada. E ainda pediu perdão por todos nós. Porque ele disse, perdoa-os, Pai, aquele Pai de amor que o enviou, porque eles não sabem o que fazem. E quantos de nós ainda negamos Jesus e a sua obra? O seu evangelho de amor, que quando abrimos o evangelho no nosso lar, por pior que esteja a situação, ao ler não vai resolver os nossos problemas, mas nós vamos ficar mais fortes, mais corajosos e vamos ficar em paz. Porque parece que quando absorvemos aquela leitura que foi para nós, a gente fica tão bem e começa a entender o que está acontecendo. Porque nós temos irmãozinhos que não vemos, que lá se encontram na invisibilidade, mas que precisam ainda nos atormentar. Pela ignorância, pela raiva e pelo ódio que ainda mantém dentro deles, porque nós estamos aqui porque nós somos anjos e nunca fomos. Se estamos aqui, é porque somos devedores. E os cobradores se encontram, às vezes, na invisibilidade. Não os vemos, não é aquele vizinho antipático, aquele que a gente até atravessa a rua para não cumprimentar, porque não gostamos mais. Não. É aqueles para quem nós já causamos muito dano, muito prejuízo, que estão lá só nos aguardando e de repente nos encontram num outro corpo, com uma outra fisionomia, até com um pouquinho melhor de pensamento. Mas eles sabem pela nossa vibração que somos nós aqueles causadores do seu fracasso e da sua ruína. E estão ali para quê? Para que nós, com o nosso pensamento às vezes não tão bom, abrindo um pouquinho que seja da janelinha mental, eles introduzem os seus pensamentos. Eles influem sempre. Na pergunta 459, Kardec diz assim: influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossas palavras, em nossos atos? E o que eles respondem? Muito mais do que supondes. A tal ponto eles influem que são eles que vos dirigem. Então imaginem quantas vezes nós estamos mal, fazendo mais mal ainda. E nem somos nós, são eles nos influindo porque eles encontram em nós essa fragilidade, essa dificuldade de sermos bons o tempo todo, de sermos melhores do que somos. Essa afirmação que temos que ter diariamente: meu Deus, eu vou hoje fazer a minha proposta para um dia melhor, para termos paz. E isso incide em quê? Na minha mudança. Eu não posso entrar numa pior. Eu não posso entrar numa discussão que está ali sendo fomentada para que eu me desequilibre. Eu preciso ter forças para ter uma certa condição de evitar. E evitar é tolerar, é perdoar aquele que está nos desafiando. É saber que nós temos mais condição, porque temos o conhecimento e podemos dizer: não, não quero entrar nessa. Me desculpa, eu não estou afim da discussão. Se eu puder fazer outra coisa, eu vou fazer. Mas eu não estou afim de discutir, nem de briga. Nós temos que dizer não, pelo menos lá dentro do nosso lar, no nosso trabalho, onde também somos desafiados, até na rua. Uma fila de banco, no mercado. Agora está se aproximando os veranistas, né? Estão chegando já. Nós, moradores, achamos ruim quando a fila está muito grande. Mas são irmãos nossos que têm essa condição e podem. Nós temos que, talvez, ir lá no mercadinho, que a gente vai o ano todo, deixar de ir naquele maior, mas vamos lá naquele que não tem tanta gente, que ele também precisa receber. E nós vamos desviar das filas de forma inteligente e tranquila. Então, Jesus é o nosso modelo. Eu não estou precisando mais desse óculos, vai ficar muito ruim. E a essência da perfeição de Jesus tem uma palavra só: a caridade. Na sua mais ampla acepção.
porque ela implica na prática de todas as outras virtudes. Amai os vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem. Olha a caridade que Jesus nos pede. Quem de nós, à noite, antes de adormecer, sabe que tem alguém lá enviando maus pensamentos, porque nós, de alguma forma, os desagradamos, não fomos tão amáveis, nem tão gentis, e aquela pessoa está lá enviando, aquela pessoa lá, isso, é aquilo, aquilo mais. Quem de nós lembra do que fizemos, que não foi tão bem recebido, e diz assim, eu quero ser perdoado. Eu quero que aquela pessoa eu possa voltar a vê-la em outra oportunidade e sorrir. E lhe dizer um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, sorrindo. E fazer dela uma amiga. Um amigo. Nós podemos fazer essa mudança, só depende de nós. Porque a insistência no bem, ela vai chegar a um ponto e vai vencer. Mesmo aquela pessoa mais antipática, quando nós continuarmos cumprimentando com um sorriso um dia, ela vai nos responder. E nós vamos fazer daquela pessoa um amigo. E aqui nesse último trecho desse capítulo, diz assim, um dia todos nós seremos anjos. E a pressa para sermos anjos depende também de nós. Só de nós. E como somos espíritos, ainda temos aquele pensamento assim, bom, o que a doutrina diz? Que nós vamos ter tantas oportunidades, não precisa ser agora. Eu não quero ser anjo amanhã, nem depois. Não, eu tenho muito tempo. Eu vou me dar o tempo que eu quiser para não me melhorar. Porque isso implica num esforço muito grande. Então, um dia todos nós seremos anjos. Porque o espírito de nós todos foi criado à imagem e semelhança de Deus. A sede insaciável da perfeição que o Espírito experimenta constitui prova da sua origem divina. E essa sede do melhor é um incentivo que o concita à luta sem tréguas pela aquisição do bem e do belo infinito. O Espírito, em sua íntima natureza, é incompatível com o mal. Pensem bem, nós podemos ser bons. É só querermos. E o que é o homem de bem? Olha o modelo que Jesus deixa para todos nós. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. E se ele interroga a sua consciência sobre seus próprios atos, pergunta se não violou essa lei. Se não praticou o mal, e se fez todo o bem que podia, e se desperdiçou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem queixa dele. E pergunta, enfim, se fez aos outros tudo aquilo que gostaria que fizessem para ele. Essa está lá no nosso Evangelho, o homem de bem, no capítulo 17, no item 9. Então, nós todos podemos ser homens de bem, criaturas boas. Basta querermos, basta nos aplicarmos e incluirmos uma disciplina muito forte no nosso dia a dia, no nosso proceder, na nossa melhoria. Porque ninguém e ninguém mesmo vai responder por nós. Nem nós poderemos dizer que o outro nos forçou a fazer qualquer coisa errada. Olha, meu Deus, não foi por mal, não era eu que queria fazer isso ou aquilo. Acabei fazendo, a insistência foi grande. É o meu esposo, a minha esposa, a minha filha, enfim, qualquer um, a gente vai botar a culpa no outro sempre. Mas nós somos só responsáveis por nós mesmos, por mais ninguém. Não podemos colocar o outro na mesma balança. Cada um de nós tem que fazer o que é melhor para si próprio. E essa reflexão de hoje, que possa nos levar a colocar dentro do nosso lar, da nossa casa espírita, maior alegria, maior amor, muito mais perdão. O perdão tem que ser diário e de todo momento. Quando se releva e perdoa, quem fica bem somos nós.
O outro até pode ficar bem, mas nós vamos ficar muito mais. É como quando a gente pode auxiliar alguém a ter um alimento. A gente fica muito melhor que ele. Certamente, vendo aquela pessoa saciar a sua fome. E nós, quando podemos fazer isso, nós saímos dali também. E conseguimos fazer alguma coisa de bom. E fazer algo de bom é nosso dever, para podermos ser homens de bem. Que o Pai, que Jesus nos abençoe em todas as nossas propostas. Tudo aquilo que nós pensamos em fazer é uma bênção divina, para continuarmos exercitando a caridade em todos os seus aspectos. Nós vamos encerrar com uma prece. Eu vou pedir para o nosso irmão Alfredo colocar. Vamos mentalizar o nosso Mestre Jesus. Vamos pensar em todos que estão necessitando. E vamos pensar que na segunda-feira, quando essas famílias aqui chegarem, vão ouvir a palestra que a nossa irmã já elaborou e vão sair daqui muito felizes e contentes. Que assim seja. Que assim seja. Da-nos aquele que procura a verdade, onde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o rio e ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade profunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. E um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa divina misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá